A sala de emergência do Hospital das Clínicas em São Paulo sufocava com o barulho e a impaciência. Máquinas que apitavam sem parar, prontuários batendo contra superfícies metálicas, vozes tensas de médicos solicitando exames com urgência, e os gemidos baixos dos doentes formavam um coro caótico que ressoava entre as paredes brancas e assépticas. O cheiro característico de desinfetante se misturava ao aroma de café derramado e ao suor da ansiedade. As luzes fluorescentes zumbiam sobre as cabeças de todos, muito brilhantes, muito reveladoras, mostrando cada ruga de preocupação, cada mancha de sangue, cada lágrima não derramada. Mas no fim do corredor, sentada silenciosamente sob uma daquelas luzes fluorescentes, que piscava com um ritmo irregular, como se anunciasse um código secreto, estava uma mulher idosa, quase imperceptível, até que se tornou impossível ignorá-la. Dona Eleonora Garcia, 76 anos, estava acostumada a ser invisível. Em sua juventude havia atraído olhares, é claro, com seu cabelo negro como asa de corvo e seus olhos da cor do café passado na hora. Era uma beleza discreta, daquelas que não chamam a atenção de imediato, mas que, uma vez notada, era difícil de esquecer. Agora seu cabelo tinha a cor das nuvens antes da tempestade, e seus olhos tinham perdido um pouco do brilho, embora conservassem a agudeza que a havia caracterizado. Durante suas 4 décadas como enfermeira, seu corpo era magro, quase frágil, moldado por anos de trabalho físico nos corredores hospitalares, carregando pacientes, empurrando macas, amparando os moribundos. Aquele corpo, que fora forte como um pau-brasil, agora estava debilitado pela doença que a afligia silenciosamente, instalando-se em seu peito como um intruso persistente. Seu casaco marrom ficava grande demais, como se estivesse usando a roupa de outra pessoa, ou como se ela mesma tivesse encolhido dentro dele. Seus sapatos estavam gastos nas bordas, com o couro rachado contando histórias de incontáveis passos, por corredores de hospitais, e suas mãos, aquelas mãos que haviam salvado tantas vidas, que haviam segurado recém-nascidos e fechado os olhos dos que partiam, agora descansavam nervosamente sobre seu colo enquanto esperava. Durante 2 horas, o vai-e-vem da sala de emergência continuava ao seu redor como se ela fosse um móvel a mais, um elemento da decoração ao qual ninguém prestava atenção. As enfermeiras passavam apressadas, com seus uniformes impecáveis, no começo do turno, mas que agora mostravam manchas de diversas origens. Os maqueiros empurravam macas com pacientes queixosos, alguns meio sedados, outros muito conscientes de sua dor. Familiares angustiados interrogavam qualquer pessoa de jaleco branco, seus olhos avermelhados por lágrimas contidas ou derramadas. Eleonora observava tudo com a calma resignada de quem já esteve do outro lado, de quem conhece o funcionamento interno daquele caos organizado, de quem sabe que a paciência é tão importante quanto qualquer remédio. Recordava seus próprios dias na emergência, quando corria de um paciente para outro, quando cada segundo contava, quando suas mãos firmes realizavam procedimentos que podiam significar a diferença entre a vida e a morte. Recordava a adrenalina, o cansaço, a satisfação. Mas, acima de tudo, recordava os rostos, os olhos assustados que buscavam nela algum sinal de esperança, os sorrisos aliviados quando a dor começava a ceder, os olhares de gratidão que às vezes valiam mais do que qualquer reconhecimento formal. Agora, sentada naquela cadeira de plástico desconfortável, com uma dor surda instalada em seu peito como um hóspede não convidado, Eleonora se perguntava se alguém a olharia de verdade, se veriam a pessoa por trás das rugas e do cabelo, grisalho, ou se apenas veriam outra idosa solitária, outro fardo para um sistema já sobrecarregado. Quando o jovem e confiante médico da emergência finalmente saiu com um tablet eletrônico na mão, suspirou ruidosamente, olhou para ela de soslaio e murmurou alto o suficiente para que uma enfermeira próxima ouvisse. Outra idosa solitária e hipocondríaca desperdiçando uma vaga. O rosto de Eleonora não se moveu. Havia escutado coisas piores durante sua longa vida. A humilhação da velhice nem sempre vinha em palavras ditas em voz alta. Às vezes era um olhar de impaciência,
mal disfarçada, um tom condescendente como se estivessem falando com uma criança. Uma demora acidental no atendimento. A enfermeira, uma mulher de meia-idade com mechas precocemente grisalhas escapando da touca, corou de vergonha ao ouvir o comentário do médico. Tentou compensar com um sorriso caloroso dirigido a Eleonora. "O doutor Martinez vai atendê-la. Agora!", disse com amabilidade genuína. Eleonora se levantou lentamente, a dor atravessando suas costas como um relâmpago silencioso, da base aos ombros, lembrando-a de cada um de seus anos vividos. Seguiu o médico até a sala de exame, observando suas costas rígidas, a forma como segurava o tablet como um escudo entre ele e seus pacientes, a maneira como seus ombros se tensionavam ligeiramente quando tinha que interagir com alguém que considerava um caso pouco interessante. A sala de exame era como todas as que Eleonora havia conhecido, pequena, funcional, impessoal, uma maca coberta com papel descartável que rangia a cada movimento. Um banquinho para o médico, uma pequena pia no canto, instrumentos dispostos com precisão militar, pôsteres anatômicos que já viram dias melhores. E aquele cheiro, sempre, aquele cheiro de desinfetante misturado com medo. O Dr. Martinez não a olhou enquanto fazia as perguntas de rotina. "Pressão arterial", murmurou enquanto colocava o manguito muito apertado em seu braço magro. "Alergias a medicamentos?" Eleonora respondeu pacientemente, reconhecendo o ritual, tendo estado em ambos os lados daquele intercâmbio centenas, talvez milhares de vezes. "Há quanto tempo sente essa dor?" Perguntou sem tirar os olhos do tablet, onde introduzia dados, como se a paciente em sua frente fosse apenas uma coleção de números e sintomas. Não uma pessoa com história, com medos, com dignidade. "Aproximadamente uma semana", disse ela suavemente, sua voz ligeiramente rouca pela idade, mas ainda clara como um sino de igreja em manhã de domingo. "Mas eu não queria incomodar ninguém. Moro sozinha. E eu..." Ele a interrompeu com um gesto, impaciente de sua mão, rabiscando algo em seu tablet. Seus dedos se moviam rapidamente na tela, escrevendo anotações que ela não podia ver, mas que imaginava serem breves e desdenhosas. "Provavelmente é só indigestão ou artrite. Vamos fazer alguns exames básicos. A senhora não está morrendo hoje." Então revirou os olhos. Um gesto rápido, quase imperceptível se você não estivesse prestando atenção. Mas Eleonora viu claramente, como um clarão de desprezo que iluminou por um instante o rosto do jovem médico. Foi esse gesto que o fez. Esse pequeno movimento que gritava mais alto que qualquer palavra. "Você não importa. É uma perda de tempo. Há pacientes mais interessantes, mais jovens, mais dignos da minha atenção." A enfermeira, que havia entrado silenciosamente para auxiliar o médico, também percebeu. Por um momento seu profissionalismo vacilou e uma expressão de desgosto cruzou seu rosto. Eleonora também viu aquele diminuto gesto que revelava tanto sobre o jovem doutor quanto sobre como ele via os pacientes idosos. Ficou olhando para o chão, envergonhada não por si mesma, mas por ele, pelo que estava perdendo ao tratá-la assim, pelas lições que nunca aprenderia se continuasse a ver os mais velhos como fardos em vez de como livros cheios de experiência e sabedoria ainda a serem compartilhadas. Mas então aconteceu algo inesperado. O médico deu outra olhada em seu prontuário no tablet, provavelmente para verificar algum dado antes de mandá-la para os exames padrão. Algo chamou sua atenção. Piscou uma vez, depois 2 vezes, aproximou-se mais da tela como se não pudesse acreditar no que estava lendo e começou a rolar freneticamente pelo documento digital. Seu comportamento mudou por completo em questão de segundos, como se tivesse sido substituído por outra pessoa. "Espere, Eleonora Garcia?" o perguntou lentamente, sua voz transformada, o desdém substituído por algo que parecia incredulidade. "Sim", respondeu ela cautelosa, sem entender o que poderia haver em seu histórico médico para provocar tamanha reação. Seus olhos cansados, contornados por rugas que contavam histórias de risos e lágrimas, tentavam reconhecer o jovem médico, buscando em seus traços alguma pista de familiaridade.
O médico empalideceu visivelmente, como se todo o sangue tivesse decidido abandonar seu rosto de repente. Seus lábios se entreabriram em um gesto de surpresa absoluta. Olhou para ela pela primeira vez desde que entrara na sala. Olhou para ela de verdade, não através dela ou por cima dela como estava fazendo. Seus olhos percorreram o rosto de Eleonora, como se tentasse reconciliar a imagem da idosa frágil à sua frente com algo ou alguém de seu passado. A senhora trabalhou no Hospital São Lucas nos anos 80? Perguntou, mal conseguindo falar, sua voz reduzida a um sussurro trêmulo. Eleonora Garcia, enfermeira-chefe de traumatologia. Eleonora assentiu lentamente, confusa com a reviravolta que a conversa estava tomando. Sim, por quase 20 anos. Aposentei-me em 2003. Seus olhos, da cor de café com um toque de mel, estudavam o médico com renovado interesse. As mãos do doutor tremiam agora, tão visivelmente que teve que deixar o tablet sobre a bancada para evitar que caísse. A enfermeira, percebendo que algo extraordinário estava acontecendo, ficou imóvel, observando a cena como espectadora de uma peça cujo roteiro acabara de mudar radicalmente. A senhora me salvou a vida, disse o médico, sua voz embargada por uma emoção que lutava para conter. A sala ficou repentinamente em silêncio, exceto pelo apito distante de algum monitor em outra sala e o zumbido quase imperceptível das luzes fluorescentes. Naquele momento, o tempo pareceu parar, como se o universo inteiro contivesse a respiração diante da magnitude do que estava acontecendo. Quando eu tinha 6 anos, continuou o médico, agora em um sussurro que parecia arrancado do mais profundo do seu ser, com a voz embargada por lembranças que claramente o acompanharam a vida toda. Caí através de uma porta de vidro na casa dos meus avós. O vidro cortou minha artéria femoral e várias veias importantes. Perdi tanto sangue. Todos os médicos acharam que eu não ia resistir. Fez uma pausa, engolindo em seco, tentando manter a compostura profissional, mas falhando notavelmente. A senhora foi quem ficou comigo por horas, muito depois de terminar seu plantão. Fez a transfusão. Falou comigo constantemente, embora eu estivesse inconsciente. A senhora... Sua voz se quebrou por completo, incapaz de continuar. Eleonora o olhou fixamente, atordoada demais para responder imediatamente. Uma lembrança distante começou a se formar em sua mente, como uma fotografia antiga que emerge lentamente no líquido revelador. A lembrança de uma criança pequena e pálida, tão pálida que seus lábios se tornaram da cor de cinzas. Uma criança coberta de sangue e cacos de vidro, trazida às pressas enquanto seus pais choravam desconsoladamente na sala de espera. Um caso que todos os médicos haviam considerado perdido, mas que ela se recusara a abandonar. Carlos, murmurou. Finalmente, o nome surgindo dos arquivos de sua memória como um tesouro há muito enterrado. Carlos Martinez. O menino do acidente com a porta de vidro. O médico assentiu, lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos. Eu não tinha ideia de que era a senhora. Não reconheci seu nome na lista de pacientes. Não prestei atenção no seu rosto quando a chamei. Não. Interrompeu-se, claramente sobrecarregado pela coincidência, pela reviravolta do destino que havia colocado a mulher que lhe salvara a vida, literalmente, sob seus cuidados. E ele a havia tratado com desdém, com impaciência, com aquele ar de superioridade que às vezes aflige os médicos jovens que ainda não aprenderam que a medicina é tanto arte quanto ciência, tanto coração quanto técnica. Sentou-se no banquinho ao lado dela, toda a sua arrogância anterior evaporada como orvalho ao amanhecer. Naquele momento, ele não era um médico renomado, um profissional respeitado, era simplesmente um homem jovem diante da pessoa que havia tornado possível que ele estivesse ali, respirando, vivendo, exercendo a profissão que amava. Eu não estaria aqui sem a senhora, disse com simplicidade, sua voz mal um murmúrio. Não teria conseguido me tornar médico, não teria conhecido minha esposa, não teria meus filhos, eu não existiria. E eu a tratei como um incômodo. Completou Eleonora suavemente. Não disse com raiva nem com reprovação,
apenas com a verdade simples e nua que ambos sabiam. Os olhos do médico se encheram de lágrimas que desta vez ele não tentou conter. Uma escapou, traçando um caminho úmido por sua bochecha. Sinto muito, sussurrou, as palavras inadequadas, mas necessárias. Naquele momento, naquela pequena sala de exame sob as luzes fluorescentes, cercados por instrumentos médicos e prontuários digitais, não era um médico diante de uma paciente. Era uma criança que fora salva e havia esquecido quem a salvara, diante da mulher que havia tornado possível cada dia de sua vida desde aquele terrível acidente. Se você está gostando da história, escreva 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos como este. Se não, escreva 0. Me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. No dia seguinte, a situação de Eleonora no hospital havia mudado radicalmente. Foi transferida do quarto geral, onde passara a noite, para um quarto privativo na ala nova do hospital. O quarto era espaçoso, com janelas grandes que deixavam entrar o sol da manhã paulistana, iluminando as paredes de uma cor creme suave. Havia flores frescas em um vaso sobre a mesinha de cabeceira, e a cama era notavelmente mais confortável que a padrão. No começo, Eleonora protestou contra o que considerava um tratamento preferencial. Não preciso de nada especial, disse ela à enfermeira que a ajudava a se instalar. Estava perfeitamente bem no quarto compartilhado. A enfermeira, uma mulher robusta com um sorriso permanente chamada Lúcia, simplesmente balançou a cabeça enquanto ajeitava os travesseiros. Ordens do Dr. Martinez. E acredite, dona Eleonora, quando Carlos Martinez dá uma ordem neste hospital, todos corremos para cumprir. Eleonora arqueou uma sobrancelha com curiosidade. Ele tem tanta influência. Assim? Parece tão jovem. Lúcia soltou uma risadinha. Jovem, mas brilhante. Chefe do departamento de traumatologia aos 35 anos. O mais jovem da história do hospital. Dizem que será diretor-geral antes dos 40. Essa informação fez com que Eleonora olhasse com novos olhos para o quarto luxuoso. Não era simplesmente um gesto de agradecimento pessoal. Era o uso do poder institucional para garantir que ela recebesse o melhor cuidado possível. Naquela manhã, chegaram especialistas um após o outro. Um cardiologista renomado a examinou minuciosamente, escutando seu coração com tanta atenção que parecia querer memorizar cada batida. Uma reumatologista revisou suas articulações, fazendo perguntas detalhadas sobre dores antigas e recentes. Um neurologista passou quase 1 hora avaliando seus reflexos e sensibilidade. E então vieram os técnicos, para radiografias, exames de sangue, eletrocardiogramas e outros exames que Eleonora conhecia bem, mas que nunca havia esperado receber todos em um só dia. Tanta correria por causa de um pouco de dor no peito, murmurou enquanto uma técnica preparava o equipamento para um ecocardiograma. A mulher sorriu. O Dr. Martinez disse que queria deixar pedra sobre pedra, suas palavras exatas. Mas, além da atenção médica, algo mais havia mudado no hospital. A notícia do ocorrido, de como o renomado Dr. Martinez havia descoberto que uma paciente idosa e aparentemente anônima era na verdade a enfermeira que lhe salvara a vida décadas atrás, se espalhou por todo o centro médico como uma onda expansiva, tocando cada pessoa que a escutava e transformando a forma como olhavam para Eleonora. Enfermeiras que nunca haviam trabalhado com ela, algumas até jovens demais para terem atuado em sua época, vinham só para conversar, para ouvir suas histórias dos velhos tempos, quando as UTIs mal começavam a se desenvolver, quando os monitores cardíacos eram do tamanho de televisores de tubo, quando as agulhas eram reutilizadas e esterilizadas à mão. Vinham para aprender, mas também para honrá-la, reconhecendo nela não só uma figura do passado, mas alguém cujas mãos haviam tocado e salvado inúmeras vidas, incluindo a de um de seus médicos mais respeitados. Pessoal administrativo que ela não conhecia começou a passar por seu quarto, trazendo pequenos presentes. Revistas, bombons, um chale tricotado à mão. Vinham com desculpas vagas sobre verificar se tudo estava em ordem, mas seus olhos revelavam a verdadeira razão. Queriam conhecer a lendária enfermeira Eleonora Garcia, ver por si mesmos a mulher que se tornara, da noite para o dia,
uma espécie de celebridade local. Até o administrador do hospital, um homem de aparência severa chamado Ramos, conhecido por sua frieza e sua obsessão com os orçamentos, a visitou e sentou-se ao seu lado durante 1 hora inteira. Conversaram sobre as mudanças no sistema de saúde ao longo das décadas, sobre as batalhas por financiamento, sobre os triunfos pequenos, mas significativos que haviam melhorado o atendimento ao paciente. Quando se despediu, o fez com uma reverência leve, mas inequívoca. Um gesto de respeito que Eleonora nunca havia esperado receber de alguém em sua posição. "Parece que a senhora virou nossa paciente VIP", comentou uma das enfermeiras, enquanto trocava o soro de Eleonora. Eleonora negou com a cabeça, um pouco sobrecarregada por toda a atenção. "Sou apenas uma velha enfermeira que fez seu trabalho o melhor que pôde." "Às vezes é exatamente isso que se precisa para mudar o mundo", respondeu a enfermeira com simplicidade. "Um trabalho bem feito dia após dia, paciente após paciente." O Dr. Martinez, cujo primeiro nome era Carlos, como Eleonora havia recordado corretamente, vinha todos os dias, às vezes mais de uma vez. Não como médico, embora supervisionasse seu tratamento com um zelo que beirava a obsessão, mas como o menino agradecido que um dia fora. Trazia flores frescas todas as manhãs, certificando-se de que fossem sempre diferentes. Um dia, rosas de um tom salmão suave. No dia seguinte, lírios brancos como a neve. Depois tulipas de cores vibrantes. Trazia revistas de seu interesse, depois de ter investigado discretamente seus gostos entre a equipe. E, acima de tudo, trazia conversa, sentando-se ao lado de sua cama por horas, compartilhando histórias de sua vida, como se quisesse que ela soubesse tudo o que sua intervenção havia tornado possível. Falou sobre seus anos na faculdade de medicina, de como sempre quisera ser cirurgião traumatologista, inspirado pelos médicos que o atenderam quando criança. Contou sobre sua esposa, Maria, que falecera 3 anos antes devido a um câncer agressivo, deixando-o com 2 filhos pequenos, Diego, de 7 anos, e Ana, de 5. Falou de como sua irmã Carmen cuidava das crianças enquanto ele trabalhava em turnos duplos para manter a mente ocupada e o coração a salvo. "Como você consegue aguentar?" perguntou Eleonora um dia, enquanto o sol da tarde projetava sombras alongadas através da sala. Perder sua esposa, criar seus filhos sozinho, e ainda esse trabalho tão exigente. Carlos olhou pela janela para o céu de São Paulo, onde as nuvens se desfaziam lentamente como açúcar em água quente. "Às vezes, eu não consigo", admitiu, com uma honestidade que surpreendeu até a ele mesmo. "Às vezes eu me transformo naquele médico que a senhora conheceu no primeiro dia, frio, distante, julgando meus pacientes porque é mais fácil do que sentir a dor deles." Fez uma pausa, como se estivesse considerando suas próprias palavras. "É uma forma de me proteger, suponho. Se eu me mantenho afastado emocionalmente, se os vejo apenas como casos e não como pessoas, então não preciso enfrentar que cada morte aqui me lembra da Maria, de como não consegui salvá-la, apesar de ter todos os recursos do mundo à minha disposição." Eleonora assentiu. Ele conhecia bem aquele mecanismo de defesa. Ele já tinha visto em muitos médicos e enfermeiros ao longo dos anos. "O cuidado genuíno sempre dói um pouco", disse ela com suavidade. "Se abrir à humanidade de cada paciente significa se abrir também ao seu sofrimento. Não é um caminho fácil." "Mas a senhora fazia isso", respondeu ele, virando-se para olhá-la diretamente. "Faziam todos os dias. Eu sei por que fez isso comigo. Minha mãe me contou como a senhora segurou a mão dela por horas, como explicava cada procedimento. Embora eu estivesse inconsciente, como lutou por mim quando outros já tinham desistido." Eleonora sorriu levemente à lembrança daquele dia, voltando com maior clareza. "Sua mãe cheirava a jasmim", disse de repente. "Lembro que me surpreendeu. Com todo aquele sangue, aquele caos, aquele medo. E, no entanto, quando ela entrou para te ver pela primeira vez depois da cirurgia, eu percebi claramente aquele aroma, como uma lembrança de que a vida continuava, de que a beleza persistia mesmo nos momentos mais escuros." Carlos a olhou com espanto. "Ela sempre usava aquele perfume", disse em voz baixa. "Até o dia em que morreu. Quando eu era criança,
Eu sabia se ela estava em casa só pelo cheiro no ar. Um silêncio confortável se instalou entre eles. O tipo de silêncio que só é possível entre pessoas que, apesar do pouco tempo de se conhecerem conscientemente, compartilham uma conexão profunda. Não sem custo, disse Eleonora finalmente, retomando a conversa de onde haviam parado. Cuidar como eu cuidava teve seu preço. Me divorciei quando minha filha tinha 12 anos. Meu marido dizia que eu amava mais o hospital do que nossa família. Pilar e eu nos distanciamos porque eu nunca estava em casa para seus recitais de piano, suas cerimônias escolares, seus aniversários. Sempre priorizei meus pacientes. Suspirou, um som carregado com o peso de décadas de arrependimento. Achava que estava fazendo certo, que estava salvando vidas, que isso era mais importante do que qualquer evento escolar. Agora, não tenho tanta certeza. Carlos não disse nada por um longo momento, processando essa nova informação, essa faceta, da mulher que idealizara a vida toda sem sequer conhecê-la realmente. Sua filha? Onde ela está agora? Perguntou finalmente. Em Barcelona, trabalha como editora em uma importante editora. Tem uma vida linda, pelo que tenho sabido por conhecidos em comum. Não nos falamos há 6 anos desde o funeral da minha irmã. A tristeza em sua voz era palpável, como uma presença física na sala. Carlos pegou em sua mão, notando o quão frágeis pareciam seus ossos sob a pele translúcida, salpicada por manchas da idade, mas sentindo também a força residual em seus dedos, a força de mãos que haviam trabalhado incansavelmente durante décadas. Vou encontrá-la, disse com uma determinação que não admitia discussão. Eleonora o olhou, seus olhos repentinamente brilhantes. Não precisa. É escolha dela não manter contato comigo. Carlos negou com a cabeça. Às vezes precisamos de uma ponte para voltar para casa. A senhora construiu uma para mim há 30 anos, entre a vida e a morte. Deixe-me construir uma para a senhora e para a Pilar. Enquanto isso, os exames médicos exaustivos realizados em Eleonora revelaram o que ela, com sua experiência, já suspeitava. Sofria de uma condição cardíaca séria, mas tratável. Sua válvula mitral estava severamente deteriorada, provocando uma insuficiência que explicava sua fadiga constante, sua falta de ar e as dores no peito que a haviam levado à emergência. Precisaria de uma cirurgia para substituir a válvula e depois um longo período de recuperação. É uma operação relativamente rotineira, explicou Carlos, enquanto revisavam juntos os resultados. A equipe de cirurgia cardíaca deste hospital é excelente. O Dr. Oliveira, que fará a intervenção, é um amigo próximo e um dos melhores em sua área. Eleonora assentiu, processando a informação não como uma paciente assustada, mas como uma profissional que entendia perfeitamente os riscos e benefícios. E depois? A recuperação será longa. Não se preocupe com isso agora, disse Carlos, fechando a pasta com seus exames. Concentre-se na operação. Depois, resolvemos o resto. Mas Eleonora se preocupava sim, mais do que deixava transparecer. Todas as noites, quando as luzes do corredor se atenuavam e o hospital entrava naquele estado de calma vigilante que ela conhecia tão bem, quando as visitas já tinham ido embora e só restava o som ocasional de uma enfermeira fazendo sua ronda, Eleonora ficava acordada, olhando para o teto, enquanto a preocupação roía sua mente como um rato faminto. A pergunta que a mantinha acordada era simples, mas aterrorizante. Onde ela iria depois do hospital? Seu apartamento ficava em um 4º andar sem elevador, em um prédio antigo do centro de São Paulo. A escada era íngreme, os corredores estreitos, e sua casa estava cheia de obstáculos potenciais para uma convalescente. Tapetes soltos, móveis, em lugares inconvenientes, um banheiro não adaptado. Ela não poderia se recuperar adequadamente ali, e sabia disso. Suas economias eram modestas. Depois de se aposentar, vivia principalmente de sua aposentadoria, que mal cobria suas necessidades básicas. Não tinha seguro de saúde privado que cobrisse cuidados domiciliares ou uma residência temporária para sua recuperação. Não tinha família por perto. Seus vizinhos eram gentis, mas também idosos, na maioria,
incapazes de fornecer a ajuda constante de que precisaria. Não tinha amigos próximos. Os anos de dedicação ao trabalho haviam deixado pouco tempo para cultivar amizades duradouras, e muitos de seus antigos colegas haviam falecido ou se mudado para longe. A perspectiva de uma casa de repouso pública aparecia em seu horizonte como uma sentença sombria. Ela havia visitado várias em seus anos como enfermeira, levando cuidados a pacientes que não podiam ir ao hospital. Recordava os corredores frios, os quartos compartilhados com desconhecidos, o cheiro persistente de medicamentos e desinfetante, mas sem a promessa de cura que o tornava tolerável em um hospital. Recordava os rostos resignados dos residentes, alguns já sem esperança de voltar para suas casas. Era uma ironia cruel que ela, que havia dedicado sua vida a cuidar de outros, se encontrasse agora sem ninguém para cuidar dela quando mais precisava. Uma tarde, enquanto Carlos revisava seus medicamentos, ajustando as doses com precisão meticulosa, ele perguntou: "A senhora se lembra de mais alguma coisa do menino que eu era? Dos meus pais? Tenho lembranças vagas do acidente, mas há tanta coisa que não consigo recuperar." Eleonora fechou os olhos, buscando nos arquivos de sua memória como quem procura um livro específico em uma biblioteca imensa. As imagens começaram a chegar, primeiro difusas e depois com surpreendente clareza. Seu pai começou, sua voz adquirindo um tom quase hipnótico, como se estivesse narrando uma história que havia ocorrido ontem e não 30 anos atrás. Ele era muito alto, tanto que tinha que abaixar a cabeça para passar em algumas portas do hospital. Tinha o cabelo negro com alguns fios de cabelo branco prematuros nas têmporas. Não parava de andar de um lado para o outro na sala de espera, como um leão em jaula. Não chorava, mas seu rosto mostrava mais dor que qualquer lágrima. Fez uma pausa, as imagens fluindo agora livremente. E sua mãe? Ela era diferente. Sentava-se completamente imóvel, como se temesse que qualquer movimento pudesse afetar o delicado equilíbrio que a mantinha com vida. Chorava silenciosamente. Suas lágrimas caíam, mas não fazia barulho. Tinha um terço enrolado nos dedos, tão fortemente que os nós ficavam brancos. Carlos escutava com atenção, reverente, absorvendo cada palavra como terra seca, absorvendo a chuva depois de uma longa seca. Quando a estabilizamos e puderam vê-lo pela primeira vez na UTI, continuou Eleonora, sua mãe me abraçou com tanta força que pensei que me quebraria as costelas. Foi então que notei o cheiro de jasmim. Seu pai não conseguia falar, apenas assentia várias vezes, como se quisesse me agradecer, mas as palavras se negassem a sair. Abriu os olhos e olhou diretamente para Carlos. Nunca esquecerei seus rostos naquele momento. O alívio, a gratidão, mas também o medo persistente, porque eles sabiam que você ainda não estava completamente a salvo. Carlos a olhou, admirado, pela precisão de suas lembranças, por esses detalhes que ninguém lhe havia contado nunca. Minha mãe sempre usava perfume de jasmim, disse em voz baixa, confirmando sem saber a exatidão da memória de Eleonora. Ela morreu há 10 anos de um ataque cardíaco fulminante. Nós nem sequer pudemos nos despedir. Fez uma pausa, como se estivesse decidindo se compartilharia algo mais. Mas meu pai, ele ainda está vivo. Mora nos arredores de São Paulo, em uma casa com uma pequena horta que cuida com devoção. Sua voz adquiriu um tom de reverência. Ele nunca esqueceu o que a senhora fez por nós. Todos esses anos, em cada aniversário do acidente, acendia uma vela e dizia: "Pelo anjo de branco que te trouxe de volta para nós." A reviravolta na conversa surpreendeu Eleonora, fazendo-a se sentar um pouco na cama. Seu pai se lembra de mim depois de tanto tempo? A senhora não era apenas uma enfermeira para ele, respondeu Carlos com simplicidade. Era a mulher que devolveu o filho dele à vida quando os médicos já tinham perdido a esperança. Para meus pais, a senhora era sagrada. Um rubor leve coloriu as bochechas pálidas de Eleonora, incomodada com o que percebia como um exagero. Eu só estava fazendo meu trabalho. Carlos negou com a cabeça. O que a senhora fez foi muito mais do que um trabalho. Meu pai tem quase 80 anos agora, mas sua mente está perfeitamente lúcida. Ele vai se lembrar da senhora e vai querer vê-la.
Naquela noite, depois que Carlos foi embora, prometendo retornar no dia seguinte, Eleonora permaneceu acordada, por mais tempo do que o habitual. Não era a dor que a mantinha acordada desta vez, nem mesmo a preocupação com seu futuro incerto. Era uma ponta de esperança, pequena, mas inegável, como uma semente que começa a brotar entre o asfalto rachado. Não era simplesmente a esperança de receber ajuda, embora certamente precisasse. Era algo mais profundo, a compreensão de que seu trabalho, aquelas horas intermináveis de cuidados e compaixão, de procedimentos médicos e palavras de incentivo, haviam deixado uma marca real, tangível, que havia perdurado no tempo e nas vidas daqueles que ela havia tocado. Ela não estava perdida no esquecimento, como tinha temido. Pelo menos no coração de uma família, ela importava. 3 dias depois, enquanto Eleonora tomava o café da manhã, um café da manhã surpreendentemente apetitoso para ser de hospital, outro sinal do tratamento especial que recebia, Carlos irrompeu no quarto. Não estava usando seu jaleco, de médico, mas sim roupas casuais, jeans bem cortados e uma camisa azul com as mangas arregaçadas, revelando antebraços fortes. Seu rosto resplandecia com um sorriso que iluminou todo o espaço. Encontrei sua filha, anunciou sem rodeios. Conversei com ela. O coração de Eleonora deu um pulo tão pronunciado que por um momento temeu que sua condição cardíaca tivesse piorado repentinamente. A colher com iogurte que segurava ficou suspensa no ar. O que ela disse? Perguntou sua voz mal um sussurro. A expressão de Carlos tornou-se mais solene, mas não abandonou completamente seu entusiasmo. No começo, ela estava brava. Muito brava, para ser sincero. Acho que ela tem muito ressentimento acumulado. Não gostou que um estranho a contatasse para falar sobre a senhora. Eleonora assentiu, não surpresa, mas ainda assim magoada. Abaixou a colher, o apetite completamente desaparecido. Mas, continuou Carlos, quando contei sobre sua condição, sobre a operação que precisa, sobre como a senhora me salvou a vida, fez uma pausa, a expectativa quase palpável no ar da sala. Ela está vindo para São Paulo. Eleonora não conseguiu conter as lágrimas que havia guardado por anos, talvez décadas. Não eram lágrimas de dor, nem mesmo de alívio, mas de uma emoção tão profunda e complexa que não tinha nome. Era como se um nó que estava em seu peito há 6 anos, apertando-se cada vez mais com o tempo, começasse lentamente a se desfazer. Pilar está vindo? Perguntou, necessitando da confirmação, temendo que tivesse ouvido mal ou que Carlos estivesse exagerando para não preocupá-la. Chega amanhã, confirmou Carlos, sentando-se ao lado dela e pegando em sua mão com gentileza. Vem de Barcelona. No voo da manhã, tem muitas perguntas, muito para processar, mas quer vê-la. Não acrescentou, embora pudesse ter feito, que a conversa com Pilar tinha sido muito mais difícil do que deixava transparecer, que precisara de toda a sua persuasão, toda a sua eloquência e sinceridade para convencê-la, que teve que contar sua própria história, em detalhes dolorosos, para fazê-la entender o que Eleonora significava para ele e por que deveria significar algo para ela também. Não mencionou que, em determinado momento, Pilar havia gritado por telefone. A senhora não entende. Minha mãe foi uma santa para todos, menos para a própria família. Nem como ele havia respondido com calma, mas com firmeza. Entendo melhor do que a senhora pensa. Minha mãe também era enfermeira. Sei o que é crescer com um pai que sempre está ausente salvando os outros. Mas agora que sou adulto, também sei que presente é esse sacrifício para aqueles que recebem esse cuidado. Não revelou que, no final da conversa, Pilar havia chorado, não de tristeza, mas de uma confusão avassaladora, presa entre o ressentimento de décadas e a súbita compreensão de que poderia ficar sem tempo para resolver isso. Tudo isso guardou para si, dando a Eleonora apenas o que ela precisava saber, que sua filha viria, que haveria uma oportunidade de reconciliação, que ela não enfrentaria sozinha o que estava por vir. Os preparativos para a cirurgia continuaram, com energia renovada. A equipe médica estava surpresa com a rápida melhora do ânimo de Eleonora, que parecia décadas mais jovem de repente, animada pela perspectiva de ver sua filha.
Seus sinais vitais se estabilizaram. Seus exames de sangue mostraram melhoras. Ela até parecia dormir melhor, como se seu corpo entendesse que precisava estar o mais forte possível para o reencontro e a operação seguinte. No dia anterior, a intervenção. Enquanto Eleonora tentava ler um romance que uma enfermeira lhe havia emprestado, mas sem conseguir se concentrar realmente, Carlos apareceu na porta de seu quarto. Desta vez, não estava sozinho. O acompanhava um homem mais velho, de cabelos completamente brancos e postura distinta, apesar de sua idade avançada. Vestia um terno simples, mas elegante, e em suas mãos segurava um buquê de lírios brancos, tão perfumados que seu aroma chegou a Eleonora antes de seus passos. Dona Eleonora, disse Carlos com voz solene, quase cerimonial. Este é meu pai, Antônio Martinez. O homem mais velho se aproximou com passos lentos, mas seguros, seu olhar fixo na mulher que jazia na cama hospitalar. Seus olhos, do mesmo tom de chocolate escuro que os de seu filho, brilhavam com emoção contida. Finalmente, disse com voz rouca, como se as palavras tivessem que atravessar camadas de emoção para emergir. Finalmente, posso agradecer pessoalmente. Colocou os lírios sobre a mesa ao lado da cama e, em um gesto que surpreendeu tanto Eleonora quanto Carlos, pegou a mão da enfermeira e a levou aos lábios, beijando-a com reverência. Meu filho, continuou endireitando-se, mas sem soltar sua mão, era toda a nossa vida. Minha esposa Isabel e eu esperamos 10 anos para tê-lo. Quando ocorreu o acidente, sua voz embargou momentaneamente. Quando ocorreu o acidente, os médicos nos disseram para nos prepararmos para o pior. Um deles até sugeriu que chamássemos um padre. Eleonora assentiu, lembrando a gravidade do caso. Como a criança havia perdido quase a metade de seu volume sanguíneo antes de chegar ao hospital. Como seus sinais vitais haviam caído em picado repetidamente durante as primeiras horas críticas. Mas a senhora, continuou Antônio apertando suavemente sua mão, a senhora se negou a desistir. Uma médica nos disse depois que a senhora insistiu em continuar com as transfusões quando outros queriam declará-lo caso perdido. Que ficou horas extras vigiando-o constantemente, que falava com ele, contava histórias, colocava música, embora ele estivesse inconsciente. Eleonora sorriu levemente. Eu coloquei Mozart. Sempre acreditei que a música clássica ajudava os pacientes, mesmo que eles não pudessem ouvi-la, conscientemente. Antônio soltou uma risada suave, misturada com lágrimas não derramadas. Sabe o que Carlos estudou no conservatório antes de decidir pela medicina? Piano com especialização em Mozart. Carlos, que havia permanecido em silêncio, observando a troca com emoção evidente, interveio. Eu nunca soube por que me atraía tanto Mozart. Agora entendo que talvez tenha sido a última coisa que ouvi antes de afundar na inconsciência e a primeira que ouvi ao começar a retornar. Os três ficaram em silêncio por um momento, contemplando os estranhos fios que teciam suas vidas, as conexões invisíveis, mas poderosas, que permaneceram intactas através das décadas. Isabel gostaria de estar aqui, disse finalmente Antônio. Ela falava da senhora constantemente. O anjo do Carlos, ela a chamava. Eu teria gostado de conhecê-la direito, respondeu Eleonora com sinceridade. Oh, mas a senhora conheceu, sorriu Antônio. A senhora nos visitava na UTI todos os dias durante a recuperação de Carlos. Um dia, Isabel levou um perfume de jasmim como agradecimento. A senhora disse que era demais, mas ela insistiu. Eleonora piscou, uma lembrança, distante emergindo lentamente. O frasco azul, com tampa prateada. Antônio assentiu, visivelmente emocionado com a precisão de sua memória. Ela usou até a última gota, nos disse, e então comprou o mesmo pelo resto da vida dela. O tempo pareceu parar naquele quarto de hospital, enquanto 3 almas conectadas, por um evento traumático décadas atrás, redescobriam os laços que o destino, ou talvez algo maior que o destino, havia tecido entre eles. Não é impressionante como um pequeno ato de bondade pode retornar a nós quando mais precisamos? Você já passou ou conhece alguém que passou por algo similar ao que Eleonora está vivenciando? Compartilhe sua experiência nos comentários. A cirurgia de Eleonora estava programada para a manhã seguinte.
Enquanto os médicos e enfermeiros faziam os últimos preparativos, verificando seus sinais vitais, repassando alergias medicamentosas, certificando-se de que tudo estivesse em ordem para a intervenção, ela permaneceu estranhamente calma, quase serena. A visita de Antônio havia sido como fechar um círculo perfeito em sua vida profissional, confirmando que cada hora extra, cada esforço adicional, cada momento de compaixão havia tido um propósito e um impacto duradouro. E agora, a chegada iminente de Pilar representava a possibilidade de curar o círculo mais importante, sua família. Era como se o universo, em sua misteriosa sabedoria, tivesse decidido que era o momento de acertar as contas, de equilibrar a balança, de mostrar que nada do que ela havia feito ou deixado de fazer havia sido em vão. Naquela noite, Eleonora dormiu melhor do que dormia há anos. Não foram os sedativos leves que lhe haviam administrado para assegurar seu descanso antes da cirurgia. Foi uma paz interior que ela havia estado buscando durante décadas sem saber. Carlos entrou no quarto cedo naquela manhã, antes mesmo de começar oficialmente o horário de visitas. Não vinha como médico, embora estivesse usando seu jaleco branco recém-passado. Vinha como amigo, como a pessoa cuja vida estava indissoluvelmente unida à de Eleonora por um laço que transcendia o tempo e as circunstâncias. "Pronta?" perguntou simplesmente. Eleonora assentiu. "Tão pronta quanto... Se pode estar para abrir o peito", brincou um lampejo de seu humor seco, mostrando-se através da gravidade do momento. Carlos sorriu, agradecido por seu espírito. "Tem alguém que quer vê-la antes da operação", disse suavemente, movendo-se em direção à porta. Pilar Garcia Mendoza entrou no quarto com passo hesitante, como quem entra em território desconhecido e potencialmente hostil. Aos 52 anos, era uma mulher imponente. Alta como sua mãe havia sido em sua juventude, com os mesmos cabelos escuros, agora salpicados de alguns fios brancos prematuros, os mesmos olhos penetrantes que pareciam ver além das superfícies. Vestia-se com uma elegância sóbria, que falava de sucesso profissional e bom gosto. Um talher corvinho, joias discretas, mas evidentemente caras, sapatos de salto que ressoavam com autoridade sobre o chão de linóleo. Mas, apesar de toda sua aparência de confiança e controle, suas mãos atraíam, brincando nervosamente com a alça de sua bolsa de grife. Seus olhos, quando finalmente se fixaram na figura diminuída de sua mãe na cama do hospital, mostravam uma mistura desconcertante de emoções: saudade, ressentimento, preocupação e, sim, amor, embora fosse um amor complicado por décadas de distância e mal-entendidos. "Mãe", disse simplesmente, a palavra carregada com o peso de 6 anos de silêncio. Eleonora estendeu a mão para ela, um gesto instintivo de boas-vindas e reconciliação. "Pilar, minha filha." Apesar de ser uma mulher adulta, bem-sucedida e completamente independente, Pilar sentiu uma contração no peito ao ouvir aquelas palavras. Era o eco de um tempo distante, quando sua mãe a cobria com o cobertor nas raras ocasiões em que estava em casa a tempo de fazê-lo, quando colocava um curativo nos joelhos ralados antes de voltar correndo para o hospital, porque precisavam dela, quando a abraçava brevemente, mas com intensidade antes de deixá-la na escola. As duas mulheres se olharam por um longo momento, décadas de distância, e mal-entendidos suspensos entre elas como um véu transparente, mas tangível. "A senhora sempre foi mais importante para os outros do que para mim", disse Pilar finalmente, suas palavras afiadas, mas seu tom mais resignado que acusador, como quem constata um fato da natureza. "O céu é azul, a água molha. Minha mãe colocou seus pacientes acima de mim." "Cometi erros", respondeu Eleonora, sem tentar se defender ou se justificar. "Muitos erros. Achei que estava fazendo o certo, que estava mostrando com o exemplo o que significava ter vocação, compromisso. Acreditei que entenderia com o tempo. Agora sei que deveria ter encontrado um equilíbrio, que deveria ter te explicado melhor, ter te incluído mais em meu mundo, em vez de te manter à margem." Pilar se aproximou mais da cama,
ainda sem pegar a mão estendida de sua mãe. O Dr. Martinez me contou o que a senhora fez por ele, por tantos outros. Mas eu não estive lá por você, completou Eleonora, pronunciando em voz alta a verdade que havia atormentado sua relação por décadas. Eu não estive em seu primeiro recital de piano, porque houve uma emergência no hospital. Não pude ir à sua formatura do ensino médio, porque um dos meus pacientes sofreu uma crise. Perdi sua cerimônia universitária, porque estava cobrindo o plantão de outra enfermeira. Um silêncio pesado encheu a sala, carregado de memórias dolorosas e oportunidades perdidas. Então, como uma geleira que finalmente cede ao calor persistente do sol, Pilar deu um passo à frente e pegou na mão de sua mãe. Não houve um abraço imediato, nem declarações dramáticas de perdão incondicional. Só aquele pequeno contato, frágil mas real. A primeira ponte sobre um abismo de anos. Estarei aqui quando você acordar, prometeu Pilar, sua voz mais suave agora. Temos muito o que conversar, mas pode esperar até que você se recupere. Carlos, que havia permanecido discretamente em um canto da sala, avançou. Está na hora, disse com gentileza. A equipe está pronta. Enquanto os enfermeiros entravam para levá-la ao centro cirúrgico, Eleonora manteve seu olhar fixo em Pilar até o último momento possível, como se temesse que, ao desviar os olhos, sua filha pudesse desvanecer-se, revelando-se como um sonho, ou uma alucinação nascida da esperança e dos medicamentos pré-operatórios. O trajeto para o centro cirúrgico foi um desfile borrado de luzes fluorescentes, rostos profissionalmente neutros e o som das rodas da maca sobre o chão polido. Eleonora, que havia estado em inúmeras cirurgias, mas sempre do outro lado, como parte da equipe médica, experimentava agora a estranha vulnerabilidade de ser a paciente, completamente dependente das habilidades e decisões de outros. Enquanto a transferiam da maca para a mesa de operações, fria e impessoal sob as luzes cegantes, sua mente estava surpreendentemente clara. Pensou nos círculos da vida, em como as ações viajam às vezes por rotas misteriosas antes de retornar a nós. Pensou em Carlos, o menino que havia salvado há tantos anos, e que agora, como homem, a estava salvando não só medicamente, mas em um sentido mais profundo e significativo. Pensou em Antônio, portando durante décadas uma gratidão que agora podia finalmente expressar. E pensou em Pilar, na possibilidade de um novo começo, na esperança de reconstruir o que acreditava irremediavelmente perdido. O anestesista se inclinou sobre ela, seu rosto parcialmente oculto por uma máscara, mas seus olhos amáveis. Conte para trás a partir de 10, dona Eleonora. 10, 9, 8. A anestesia começou a fazer efeito, e enquanto a consciência escorria como maré que recua, Eleonora sorriu. Qualquer que fosse o resultado, ela não estava mais sozinha. E isso talvez era o maior milagre de todos. Quando Eleonora começou a emergir da anestesia, a primeira coisa que notou foi a dor. Uma dor surda e persistente no centro do peito, como se alguém tivesse colocado um peso enorme sobre seu externo. Depois, gradualmente, outros sentidos começaram a registrar informações. O apito rítmico dos monitores, o cheiro antisséptico característico das unidades de tratamento intensivo, a sensação de tubos e fios conectados ao seu corpo. E, finalmente, quando conseguiu abrir os olhos piscando contra a luz que parecia muito brilhante, o que viu a deixou momentaneamente confusa. O quarto estava cheio de flores. Ramos grandes e pequenos, de todas as cores imagináveis, ocupavam cada superfície disponível, desde a mesinha ao lado de sua cama até as prateleiras nas paredes e a soleira da janela. Era como despertar em um jardim em plena primavera. E, sentada ao lado de sua cama, lendo tranquilamente uma revista de economia, estava Pilar. Demorou para acordar, disse sua filha, deixando a revista de lado e aproximando-se mais da cama. A operação foi um sucesso. O Dr. Oliveira diz que seu coração está respondendo muito bem à nova válvula. Eleonora tentou falar, mas sua garganta estava tão seca quanto o sertão nordestino em agosto.
Pilar, antecipando sua necessidade, aproximou um copo de água com um canudo. Sustos pequenos, indicou, com a mesma firmeza que Eleonora costumava usar com seus pacientes. Depois de umedecer a garganta, Eleonora conseguiu articular. As flores são de meio hospital, explicou Pilar com um pequeno sorriso que suavizava suas feições normalmente sérias. Parece que a senhora é uma espécie de celebridade aqui, ou uma lenda. Enfermeiras que nem sequer tinham nascido quando a senhora se aposentou enviaram ramos, e aquele enorme arranjo de lírios é do administrador do hospital e sua esposa. Um leve rubor coloriu as bochechas pálidas de Eleonora, incongruente com seu estado pós-operatório. Exageram. Eu não acho, disse uma voz da porta. Carlos entrou, vestido não com seu jaleco de médico, mas com roupas casuais, jeans e uma camiseta simples que o faziam parecer muito mais jovem, quase vulnerável. Levava um menino pequeno pela mão, um garoto de cabelos escuros e olhos curiosos que olhava ao redor com espanto infantil. Este é meu filho, Diego. Ele queria conhecer a senhora que salvou o pai dele. O menino de uns 7 anos olhou para Eleonora com uma mistura de curiosidade e respeito reverencial, como quem vê pela primeira vez um monumento famoso do qual só ouviu falar. A senhora consertou meu pai quando ele era pequeno? Perguntou com a direta simplicidade das crianças. Eleonora sorriu fracamente. O esforço quase demais para seu estado atual. Há muito tempo, sim. Diego inclinou a cabeça, pensativo. A senhora pode se consertar? Os adultos na sala riram e a atmosfera se aliviou consideravelmente. O peso da cirurgia, do reencontro tenso, das décadas de separação momentaneamente, levantado pela lógica inocente de uma criança. Para isso, os médicos estão me ajudando, respondeu Eleonora, tentando não se mover muito para não despertar a dor entorpecida pelos analgésicos. E seu pai? Carlos pigarreou. Tenho notícias, anunciou um brilho de entusiasmo mal contido em seus olhos. Enquanto a senhora estava em cirurgia, meu pai e eu estivemos ocupados. Com a ajuda de outros médicos e funcionários do hospital, fez uma pausa dramática. Eleonora e Pilar o olharam expectantes. Encontramos um lugar para sua recuperação e para depois, continuou. Um apartamento em uma comunidade de moradias assistidas, bem perto daqui. Está totalmente adaptado para suas necessidades, com barras nos corredores, chuveiro acessível, sistema de chamada de emergência. E há pessoal médico disponível 24 horas para qualquer eventualidade. Não posso me dar ao luxo de algo assim, interrompeu Eleonora, sua expressão caindo como uma pedra em um poço profundo. Conhecia os preços dessas instalações. Sabia que estavam muito acima de suas possibilidades econômicas. Já está pago, disse Carlos suavemente. Por 5 anos. Eleonora o olhou incrédula, certa de que havia ouvido mal devido aos efeitos residuais da anestesia. Como um doador anônimo, respondeu Carlos, embora seu sorriso revelasse mais do que dizia. Alguém que queria garantir que a senhora recebesse o melhor cuidado possível. Diego, que estava ouvindo com atenção, puxou a manga do pai. Por que o senhor diz que é anônimo se foi o senhor e o vovô? Carlos tossiu ruidosamente, interrompendo seu filho. Diego, por que você não vai procurar a tia Carmen? Acho que ela está na lanchonete com a Ana. O menino pareceu a ponto de protestar, mas algo na expressão do pai o dissuadiu. Com um suspiro exagerado que só as crianças podem executar, perfeitamente saiu do quarto arrastando os pés. Pilar, que havia observado toda a troca, com uma expressão indescritível, finalmente falou. Tenho pensado, mãe. Meu apartamento em São Paulo é pequeno demais para 2 pessoas, e o trabalho me mantém fora quase o dia todo. Não seria um bom lugar para sua recuperação. Eleonora assentiu, tentando ocultar sua decepção. Havia esperado, talvez irracionalmente, que Pilar a convidasse para ficar com ela, embora soubesse que pedir tanto depois de tantos anos de separação era injusto. Mas, continuou Pilar, estou considerando me mudar para São Paulo. Conversei com meu chefe hoje de manhã. A editora tem uma filial aqui e há uma posição disponível que pode ser perfeita para mim. Poderia visitá-la regularmente, ajudá-la.
Durante a recuperação, as palavras de Pilar ficaram suspensas no ar, carregadas de possibilidades. Eleonora percebeu o que sua filha realmente estava oferecendo. Não apenas assistência prática, mas uma oportunidade de reconexão, de reconstruir pontes queimadas há muito tempo, de construir algo novo sobre os alicerces do passado. Gostaria disso, disse Eleonora simplesmente, as palavras inadequadas para expressar a magnitude de sua gratidão e de sua esperança renovada. Bem, assentiu Pilar com a eficiência prática que a caracterizava. Voltarei para Barcelona depois de amanhã para organizar algumas coisas, mas retornarei na semana que vem. Enquanto isso, estará em boas mãos. Olhou para Carlos com uma mistura de respeito e algo mais, talvez cumplicidade. O tempo passou com a estranha qualidade que tem nos hospitais, às vezes arrastando-se com a lentidão de uma geleira, às vezes acelerando inesperadamente, horas que pareciam minutos, noites, que se estendiam como semanas. A recuperação de Eleonora foi lenta, mas constante, marcada por pequenas vitórias que para alguém alheio poderiam parecer insignificantes, mas que para ela e para aqueles que a cuidavam eram monumentais. O dia em que conseguiu sentar sem ajuda. A primeira vez que caminhou até o banheiro sem cambalear. A manhã em que conseguiu percorrer todo o corredor e retornar sem se sentir completamente exausta. E cada dia também trazia visitas. Carlos e seus filhos se tornaram presenças regulares, tão familiares para as enfermeiras quanto qualquer membro da equipe. Diego, com sua curiosidade insaciável, trazia desenhos que decoravam as paredes do quarto, representações coloridas e anatomicamente duvidosas de corações com peças novas, como ele as chamava. Ana, mais tímida que seu irmão, trazia livros de histórias que às vezes lia em voz alta para Eleonora. Sua vozinha doce um bálsamo para os ouvidos, acostumados ao apito constante de monitores e ao ruído incessante de um hospital em pleno funcionamento. Antônio, o pai de Carlos, vinha pelo menos 3 vezes por semana, sempre impecavelmente vestido, como se visitasse a realeza e não uma paciente convalescente. Trazia histórias sobre o São Paulo de antigamente, quando ele e Eleonora eram jovens, quando a Avenida Paulista fervilhava com uma vida diferente, quando os bondes ainda circulavam pelas ruas e as varandas se enchiam de intelectuais e artistas discutindo política e cultura. Surpreendentemente, descobriram que haviam frequentado os mesmos lugares, que haviam assistido aos mesmos cinemas e teatros, que haviam passeado pelo Ibirapuera nas mesmas épocas, talvez se cruzando sem saber décadas antes do acidente de Carlos. Imagina, comentou Antônio um dia, enquanto compartilhavam um chá na pequena varanda adjacente ao quarto de Eleonora. Podemos ter nos conhecido então. Talvez nos cruzamos 1000 vezes sem saber, esperando o momento certo. Ou talvez fosse exatamente como devia ser, respondeu Eleonora com uma sabedoria tranquila. Conhecer-nos quando havia um propósito maior que um simples encontro casual. Pilar vinha todas as tardes depois do trabalho, já instalada em seu novo posto na filial paulistana da editora. No começo, suas conversas eram cautelosas, quase formais, como 2 diplomatas negociando um tratado de paz depois de uma longa guerra fria. Falavam sobre temas seguros, o clima, a comida do hospital, as notícias gerais. Mas, gradualmente, à medida que as camadas de ressentimento iam se desprendendo, como a casca de uma árvore velha, começaram a se redescobrir mutuamente. Lembra daquele verão em Santos? Perguntou Pilar uma tarde, enquanto ajudava Eleonora com seus exercícios de reabilitação, segurando seu braço enquanto praticava a extensão recomendada pelo fisioterapeuta. Eu tinha 8 anos. A senhora conseguiu 2 semanas inteiras de férias, algo inédito. Eleonora sorriu, a lembrança emergindo nítida e colorida. A casa da sua tia Carmela, tão perto do mar que à noite podíamos ouvir as ondas da janela. Foi o melhor verão da minha infância, admitiu Pilar. Tinha a senhora só para mim, sem plantões, sem emergências, sem chamados à meia-noite. A mão de Eleonora tremeu ligeiramente. Sempre achei que deveria ter havido mais verões assim. Eu também, respondeu Pilar com simplicidade. Por muito tempo isso foi o que mais me doeu.
Não que trabalhasse tanto, mas que parecia preferir isso, que escolhia uma e outra vez estranhos em vez de mim. Sempre achei que a afastaria menos se lhe desse independência, se lhe mostrasse o que significava ser uma mulher forte e comprometida com sua profissão, refletiu Eleonora. Quando seu pai nos deixou, senti que tinha que ser mãe e pai ao mesmo tempo, provedora e protetora. Trabalhava tantas horas porque temia não poder lhe dar o que você merecia materialmente. E talvez também porque no hospital eu sabia exatamente o que fazer. Com os pacientes, os procedimentos eram claros. Com você, sempre temi não ser suficiente. Pilar ficou imóvel, processando essa nova perspectiva de sua infância, essa janela para os pensamentos e medos de sua mãe, que nunca antes havia vislumbrado. Nunca me contou isso. Não sabia como, admitiu Eleonora. As enfermeiras da minha geração não eram precisamente famosas por nossa capacidade de comunicar emoções. Nos ensinavam a ser práticas, eficientes, a guardar nossos sentimentos, para não sobrecarregar os pacientes ou nossas famílias. Eu nunca perguntei, acrescentou Pilar. Suponho que ambas contribuímos para essa distância. Naquela noite, enquanto Eleonora descansava sozinha em seu quarto, contemplando as sombras que a luz noturna projetava no teto, um caleidoscópio mutável de formas abstratas, permitiu-se sentir algo que havia estado evitando durante muitos anos: esperança. Não uma esperança tímida e precavida contida pelo medo da decepção, mas uma esperança ampla e generosa que expandia seu coração e aliviava o peso dos anos acumulados sobre seus ombros. Pensou no quão estranho e maravilhoso era estar rodeada de pessoas que se preocupavam com ela, que viam além de sua idade e fragilidade atuais, até a pessoa que era, que havia sido, que ainda podia ser. Pensou em Pilar, na possibilidade de recuperar sua filha não como a menina que havia sido, mas como a mulher em que havia se tornado. Pensou em Carlos, em como a vida havia traçado um círculo perfeito para reuni-los em um momento em que ambos precisavam lembrar algo essencial. Ele, a importância de realmente ver seus pacientes. Ela, que seu trabalho havia tido um significado que transcendia os procedimentos e os diagnósticos. E com esses pensamentos embalando-a, Eleonora adormeceu profundamente, sem sonhos, com a pacífica certeza de que, fosse o que o futuro lhe reservasse, ela não mais caminharia para ele em solidão. O dia em que Eleonora recebeu alta do hospital 3 semanas depois da cirurgia foi como um renascimento. A sala das enfermeiras organizou uma pequena celebração improvisada, com um bolo caseiro e presentes modestos, mas significativos. Um chale tricotado à mão por uma das auxiliares, um livro de poesia de Vinícius de Moraes da equipe de cardiologia, um álbum com fotografias do pessoal atual e antigo que haviam conseguido reunir. Para que nunca se esqueça que faz parte da família deste hospital, disse a supervisora de enfermagem, uma mulher enérgica chamada Dolores, ao entregar-lhe o álbum. Eleonora o folheou com mãos trêmulas, reconhecendo rostos de décadas atrás, alguns já falecidos, outros envelhecidos como ela, todos unidos por esse vínculo especial que só quem trabalhou em um hospital pode entender completamente. Nunca esquecerei, prometeu sua voz rouca pela emoção. Pilar e Carlos a acompanharam até o carro que os esperava na entrada principal. Eleonora caminhava lentamente, apoiada em um andador, cada passo cuidadosamente medido e executado. Usava um vestido simples, mas elegante, que Pilar havia comprado especialmente para a ocasião, e uma leve maquiagem aplicada por uma das enfermeiras jovens que havia insistido em arrumá-la para seu grande dia. «Pronta para ver sua nova casa?» perguntou Carlos com entusiasmo mal contido, enquanto a ajudava a sentar no banco de trás do veículo. Eleonora assentiu, nervosa, mas expectante. Durante o trajeto, observou as ruas de São Paulo como se as visse pela primeira vez, ou talvez como se temesse que fosse a última. A cidade que tanto amava, onde havia vivido quase toda a sua vida adulta, agora parecia diferente, mais vibrante, mais cheia de possibilidades. Os edifícios antigos misturados com os novos, o trânsito caótico, os parques verdes que apareciam como oásis entre o concreto, as pessoas de todas as idades e origens que caminhavam pelas calçadas.
Tudo parecia vibrar com uma energia renovada, como se a cidade mesma celebrasse sua recuperação. A comunidade de moradias assistidas resultou ser muito mais agradável do que Eleonora havia imaginado. Não era o lugar institucional e frio que temia, com corredores estéreis e um ambiente de abandono mal disfarçado. Era um conjunto de apartamentos independentes organizados ao redor de jardins internos, com serviços de apoio disponíveis conforme necessário, mas com uma ênfase na autonomia e na dignidade dos residentes. O seu era um primeiro andar com acesso direto a um pequeno jardim privado, inundado de luz natural, graças a janelas amplas orientadas para o sul. O apartamento havia sido mobiliado com bom gosto, mas sem ostentação. Um sofá confortável de tom azul suave, uma mesa de jantar de madeira clara, luminárias que proporcionavam uma iluminação quente. Nas paredes, para sua surpresa, penduravam algumas fotografias emolduradas que reconheceu de seu antigo apartamento. Pilar foi buscá-las, explicou Carlos, notando seu olhar. Achamos que a senhora gostaria de ter algo familiar em seu novo espaço. É perfeito, sussurrou Eleonora, mal acreditando em sua boa fortuna. Carlos sorriu, satisfeito com sua reação. Há mais uma coisa que queríamos mostrar à senhora. Ele a conduziu até um pequeno escritório dentro do apartamento. Era um espaço aconchegante, com uma janela que dava para o jardim, uma estante cheia de livros, muitos dos quais ela reconheceu como seus, e uma escrivaninha de madeira polida sobre a qual repousava uma placa dourada. Eleonora se aproximou para ler a inscrição. Em honra a Eleonora Garcia, cujas mãos silenciosas salvaram centenas, incluindo uma criança agradecida que nunca se esqueceu. As lágrimas que vinha contendo durante todo o percurso finalmente fluíram livremente. Não eram lágrimas de tristeza ou de perda, mas de gratidão e espanto diante de como a vida pode nos surpreender quando menos esperamos, como pode nos oferecer segundas oportunidades quando acreditamos que todas as portas estão fechadas. Não sei o que dizer, murmurou, passando os dedos pelas letras gravadas, como para se convencer de que eram reais. Não precisa dizer nada, respondeu Carlos, pondo uma mão gentil sobre seu ombro. Só queríamos que soubesse que sua vida importou, que deixou uma marca indelével neste mundo, que não está sozinha nem estará nunca mais. Pilar, que havia permanecido em silêncio, se aproximou e, em um gesto que surpreendeu tanto Eleonora quanto a si mesma, a abraçou. Não foi um abraço perfeito ou confortável. Havia muitos anos de distância entre elas, muito para resolver ainda, mas foi real, e em sua imperfeição continha a promessa de algo novo que começava a crescer. As semanas seguintes foram cheias de ajustes e novas rotinas. O corpo de Eleonora se recuperava lentamente, cada dia um pouco mais forte que o anterior. As cicatrizes da cirurgia começavam a desaparecer, e embora ainda sentisse dor ocasional e fadiga frequente, sua melhora era constante e notável. Pilar encontrou um apartamento a apenas 10 minutos a pé da comunidade de moradias e vinha quase diariamente. Às vezes, cozinhavam juntas, descobrindo com surpresa que compartilhavam o gosto por pratos apimentados e uma aversão comum a alcachofras. Outras vezes, simplesmente assistiam a algum programa de televisão, comentando os acontecimentos com um senso de humor surpreendentemente similar. Pouco a pouco, iam reconstruindo uma relação que se havia fraturado, não através de grandes gestos ou conversas dramáticas, mas mediante a acumulação de pequenos momentos compartilhados. Carlos e sua família a visitavam todas as sextas-feiras, depois do plantão no hospital. Havia estabelecido uma rotina. Primeiro, passava para buscar seus filhos na escola, depois, buscavam seu pai e, finalmente, chegavam carregados com algo. Para o lanche, geralmente, pastéis de uma padaria próxima ao hospital que, segundo Carlos, fazia os melhores churros de chocolate de São Paulo. Às vezes, falavam sobre os velhos tempos do hospital, com Antônio compartilhando anedotas de sua juventude que se entrecruzavam com as histórias de Eleonora, criando uma rica tapeçaria de memórias compartilhadas. Outras vezes, simplesmente sentavam em silêncio no jardim, desfrutando da companhia mútua,
enquanto as crianças brincavam entre as plantas ou liam contos em voz alta. Antônio, o pai de Carlos, provou ser um excelente jogador de xadrez e ele e Eleonora começaram uma rivalidade amistosa, que logo se tornou a conversa da comunidade. As tardes de partidas se transformaram em eventos sociais, com vizinhos que vinham observar e animar, apostando discretamente, geralmente chocolates ou biscoitos, sobre quem ganharia. O que havia começado como uma atividade para duas pessoas se transformou em uma forma de integrar Eleonora na comunidade, de apresentá-la a seus vizinhos não como a nova ou a enferma, mas como uma contrincante formidável no tabuleiro, alguém com engenho, estratégia e um espírito competitivo que desmentia sua aparência frágil. Um dia, enquanto Eleonora regava as flores de seu pequeno jardim, uma atividade que seu terapeuta havia recomendado como exercício suave para recuperar a mobilidade, refletiu sobre a extraordinária reviravolta que havia dado sua vida em apenas poucos meses. Havia passado da solidão e do esquecimento, de ser uma idosa a mais ignorada em uma sala de emergência, a estar rodeada de afeto e reconhecimento, de se sentir invisível a ser vista, realmente vista, pela primeira vez em anos. O som de risos infantis interrompeu seus pensamentos. Diego e Ana corriam pelo caminho em sua direção, seus cabelos escuros brilhando sob o sol da tarde, seus rostos iluminados com aquela alegria sem complicações que só as crianças podem expressar plenamente. Atrás deles, a um passo mais calmo, vinham Carlos e Pilar conversando animadamente como velhos amigos. Eleonora sentiu um revirar no coração ao vê-los juntos. Havia notado nas últimas semanas como sua filha e Carlos pareciam gravitar um em direção ao outro naturalmente, como suas conversas se prolongavam depois que todos os outros haviam ido embora. Como Pilar, sempre tão reservada, ria abertamente com as piadas de Carlos, como ele buscava sua opinião e a escutava com uma atenção que ia além da cortesia social. "Vovó Eleanor!" gritou Diego, usando o apelido carinhoso que havia inventado para ela, argumentando que Eleonora era difícil, demais para sua língua de 7 anos. Não era sua avó biológica, é claro, mas nos olhos da criança, os laços que importavam nem sempre eram os de sangue. Eleonora sorriu, estendendo seus braços para receber o abraço entusiasta das crianças, preparando-se mentalmente para o impacto que, sabia por experiência, sacudiria seu ainda frágil equilíbrio. Olhou por cima de suas cabeças para Carlos e Pilar, que agora os observavam com expressões idênticas de carinho, misturado com uma leve preocupação com o vigor dos pequenos. "Com cuidado, feras", advertiu Carlos, mas sem verdadeira severidade. "A vovó Eleanor ainda está se recuperando." "Estou perfeitamente", insistiu Eleonora, embora a verdade fosse que cada abraço vigoroso ainda enviava pequenas pontadas de dor através de seu peito. Mas era uma dor que aceitava com gosto. Um pequeno preço a pagar pela alegria de se sentir necessária, querida, parte de algo maior que ela mesma. Naquele momento, sob o sol ameno de São Paulo, rodeada de flores que havia plantado com suas próprias mãos e pelas pessoas que haviam devolvido a cor à sua vida, Eleonora compreendeu uma verdade profunda, que talvez sempre soubesse, mas nunca havia articulado completamente. Às vezes, o bem que fazemos retorna a nós das maneiras mais inesperadas e maravilhosas. Às vezes, as mãos que curamos são as mesmas que mais tarde nos sustentam. Aquela tarde, sentados todos em sua pequena varanda, compartilhando um lanche simples, mas delicioso, Pilar havia descoberto recentemente uma paixão por confeitaria e experimentava receitas todo fim de semana. Eleonora observou as conexões invisíveis, mas poderosas, que os uniam a todos. Carlos, o menino que ela havia salvado há tantos anos e que agora, como homem, aparecera no momento exato em que ela precisava ser salva. Pilar, a filha com quem havia reconectado quando pensava que era tarde demais para a reconciliação. Antônio, o pai agradecido, cuja gentileza e companhia se haviam tornado uma âncora em seus dias. Diego e Ana, a nova geração que cresceria conhecendo sua história, que talvez um dia contariam a seus próprios filhos sobre a enfermeira que salvou o pai deles e depois se tornou parte de sua família.
Sabe, disse Antônio pensativamente, enquanto servia outra rodada de chá, seus movimentos lentos, mas precisos, marcados por uma elegância antiga que raramente se via nos tempos modernos. Sempre me perguntei se existe um plano maior. Se nossos caminhos se cruzam por acaso ou por desígnio. Se há algum propósito por trás dos aparentes acidentes do destino. Eleonora considerou a pergunta, algo que ela mesma havia se perguntado muitas vezes ao longo de sua vida, especialmente nas longas noites de plantão no hospital, quando o silêncio e a escuridão convidavam à contemplação. Não sei, respondeu honestamente, mas acho que a bondade nunca se perde. Pode dar voltas pelo mundo durante anos, mas sempre encontra seu caminho de volta. Carlos assentiu, pensativo. Como um bumerangue cósmico. Todos riram, e a conversa derivou para temas mais leves. Os planos de Diego para seu próximo aniversário, o novo livro que Pilar estava editando, um documentário sobre a história da medicina que Carlos havia visto recentemente. Mas naquela noite, enquanto Eleonora se preparava para dormir em seu novo lar, a imagem do bumerangue permaneceu com ela. Era uma metáfora imperfeita, talvez, mas capturava algo essencial sobre como funciona o universo, sobre como as ações podem parecer insignificantes no momento, mas ter ecos profundos ao longo do tempo. Deitou-se em sua cama, mais confortável que qualquer outra que tivesse tido antes, com lençóis que cheiravam a lavanda e um cobertor tricotado que Pilar havia desenterrado de algum armário esquecido em seu antigo apartamento. Pela janela, entreaberta, podia ouvir os sons suaves da noite, o sussurro das folhas no jardim, o canto ocasional de um grilo, o murmúrio distante de conversas em outras varandas. E enquanto deslizava para o sono, Eleonora Garcia, 76 anos, ex-enfermeira-chefe de traumatologia, paciente cardíaca em recuperação, mãe reconectada, amiga reencontrada e agora mentora improvisada para uma nova geração, sorriu ante a justiça poética de tudo aquilo. A vida havia traçado um círculo perfeito, devolvendo-lhe, multiplicado, o que ela havia dado generosamente e sem expectativas de retorno. A bondade havia voltado para casa, e ela também. Uma semana mais tarde, Eleonora recebeu uma visita inesperada. Carlos chegou fora de seu horário habitual, sem as crianças, sem seu pai, com uma expressão que misturava excitação e nervosismo. O hospital tomou uma decisão, anunciou, assim que entrou, agitado demais para as cortesias habituais. Vão criar um prêmio anual que levará seu nome, destinado a reconhecer enfermeiras que demonstrem um nível excepcional de compaixão e dedicação, além do dever. Eleonora ficou momentaneamente sem palavras, tentando processar a informação. Isso eu não sei o que dizer, é demais. Não é, insistiu Carlos. Na verdade, é apenas o suficiente. Querem que a senhora entregue o primeiro prêmio em uma cerimônia formal dentro de 2 semanas. Eleonora sentiu uma onda de emoções contraditórias. Orgulho, humildade, medo cênico, incredulidade. Não acho que mereça tanto reconhecimento. Protestou fracamente. Só fiz meu trabalho, como milhares de enfermeiras fazem todos os dias. Carlos sentou-se em sua frente, pegando suas mãos entre as suas, um gesto que se havia tornado natural entre eles, uma ponte física que refletia a conexão espiritual que os unia. Esse é exatamente o motivo pelo qual a senhora merece, respondeu com firmeza. Porque nunca buscou isso, porque fazia o que fazia não por glória ou reconhecimento, mas porque era o correto. Porque via cada paciente como uma pessoa, não como um caso ou um número. Fez uma pausa, seus olhos brilhando. Porque me viu quando eu era apenas uma criança morrendo. A cerimônia de entrega do prêmio foi realizada no auditório do Hospital das Clínicas, o mesmo onde Eleonora havia começado sua carreira décadas atrás. Naqueles tempos, o auditório era um espaço austero, com assentos desconfortáveis e uma acústica terrível. Agora, era um espaço moderno, com poltronas ergonômicas, iluminação inteligente e um sistema de som de última geração. Eleonora, vestida com um elegante tailleur azul, que Pilar havia insistido em comprar. Não pode ir com qualquer coisa, mãe. Isto é um evento importante.
sentia-se ao mesmo tempo deslocada e exatamente onde devia estar. O auditório estava cheio, não só de pessoal médico atual, mas também de colegas aposentados, muitos dos quais haviam trabalhado com ela décadas atrás e tinham vindo expressamente para a ocasião. Na primeira fila estavam Carlos e sua família, incluindo Antônio, que usava um terno formal completo com colete e relógio de bolso, como se estivesse assistindo a um casamento real. Ao lado deles estava Pilar, radiante em um vestido vinho que realçava sua figura e lhe dava um ar de confiança que não passou despercebido a ninguém, especialmente a Carlos, cujos olhos se desviavam frequentemente para ela, com uma admiração mal disfarçada. Quando a chamaram ao pódio para apresentar o prêmio, Eleonora se levantou lentamente. Pilar lhe deu um aperto reconfortante na mão. Carlos, sentado do outro lado, piscou um olho em sinal de apoio. As crianças, Diego e Ana, levantaram os polegares, simultaneamente, um gesto que haviam praticado especificamente para aquele momento. De pé diante do microfone, Eleonora olhou para a audiência. Rostos jovens e velhos a observavam expectantes. As luzes brilhantes do auditório tornavam difícil distinguir além das primeiras filas, mas podia sentir a energia, a atenção coletiva dirigida para ela. Por um momento, o temor cênico ameaçou dominá-la. As palavras cuidadosamente preparadas, que havia ensaiado, se desfizeram de sua mente como névoa matinal. Mas então, entre a multidão, viu uma jovem enfermeira que lhe recordou a si mesma décadas atrás. Olhos brilhantes de inteligência e compaixão, postura um tanto curvada pelo cansaço de um plantão longo, mas com uma determinação inabalável, que se transparentava na forma em que sustentava a cabeça alta, apesar do evidente esgotamento. E, de repente, Eleonora soube exatamente o que queria dizer. Quando comecei nesta profissão, há mais de 50 anos, começou, sua voz ganhando força à medida que falava. Ninguém me advertiu que seria também uma viagem espiritual. Nos ensinaram anatomia, fisiologia, procedimentos, protocolos. Aprendemos a aferir sinais vitais, a administrar medicamentos, a auxiliar em cirurgias, a lidar com emergências. Mas ninguém nos disse que cada paciente que tocássemos nos mudaria também, às vezes, de maneiras que não compreenderíamos até anos depois. Fez uma pausa, sentindo como as palavras fluíam, agora, naturalmente, como se estivessem esperando uma vida inteira para serem pronunciadas. A medicina trata de ciência e técnica, é claro. É precisa, metódica, baseada em evidências. Mas, em sua essência, é sobre conexão humana. É sobre estar presente nos momentos mais vulneráveis da vida de outra pessoa. É sobre segurar uma mão trêmula enquanto chegam os resultados de uma biópsia. É sobre ouvir realmente as preocupações não expressas por trás das queixas físicas. É sobre lembrar que por trás de cada corpo sofredor há uma história única, uma constelação de relações, sonhos, medos e esperanças. É um privilégio que nunca devemos dar por garantido. Seus olhos percorreram a sala, detendo-se brevemente em Carlos e sua família, em Pilar, cujo rosto mostrava uma mistura de orgulho e algo parecido com a compreensão tardia. Recentemente, continuou, um sorriso suave iluminando suas feições, redescobri que as sementes de bondade que plantamos podem germinar em lugares inesperados, muitos anos depois, que as vidas que tocamos podem, por sua vez, tocar a nossa quando mais precisamos, que nada do que fazemos com amor e dedicação se perde realmente, embora às vezes não vejamos os frutos de imediato. Pegou o envelope que continha o nome da vencedora e o abriu com mãos surpreendentemente firmes. É uma honra para mim entregar o primeiro prêmio Eleonora Garcia de Excelência em Enfermagem a Helena Duran, da Unidade de Oncologia Pediátrica. Uma salva de palmas ensurdecedora encheu o auditório, enquanto uma jovem enfermeira, a mesma que Eleonora havia notado anteriormente, abria caminho para o palco, seu rosto uma mistura de incredulidade e alegria. As duas mulheres, separadas por 50 anos de experiência, mas unidas pela mesma vocação, se abraçaram brevemente antes que Eleonora lhe entregasse a placa comemorativa e um cheque que, sabia, representava uma soma considerável.
graças à generosidade de vários doadores anônimos, embora suspeitasse que a família Martinez havia contribuído significativamente. Ao final da cerimônia, enquanto a multidão se dispersava em pequenos grupos que conversavam animadamente, Helena se aproximou timidamente de Eleonora, que estava rodeada por sua família improvisada. "Com licença", disse, sua voz mal audível, sobre o ruído ambiental. "Sou Helena Duran, a ganhadora do prêmio. Eu só queria dizer que seu discurso significou muito para mim. Trabalho há 3 anos em oncologia pediátrica e, às vezes, nos dias difíceis, quando perdemos uma criança ou quando os tratamentos não funcionam, é fácil esquecer por que escolhemos este caminho." Eleonora sorriu, reconhecendo na jovem seu próprio fogo, sua própria paixão, mas também suas mesmas dúvidas e lutas internas. "Os dias difíceis passam", assegurou-lhe, colocando uma mão leve sobre seu ombro. "O que permanece é a diferença que fazemos, mesmo quando ninguém está olhando. Especialmente quando ninguém está olhando." Helena assentiu, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "Há mais uma coisa", disse, baixando ainda mais a voz. "A senhora provavelmente não se lembra de mim, mas nos conhecemos antes, há muitos anos." Eleonora a olhou com mais atenção, buscando em seus traços algum indício de familiaridade. Havia tratado tantos pacientes ao longo de sua carreira que os rostos, às vezes, se misturavam em sua memória, especialmente os mais antigos. "Eu tinha 5 anos", continuou Helena, tirando do bolso uma fotografia desgastada pelo tempo. "Fui atropelada por um carro em frente à minha escola. Cheguei ao hospital com múltiplas fraturas e uma hemorragia interna. Os médicos não tinham certeza se eu poderia voltar a andar." Estendeu a fotografia. Nela, uma jovem Eleonora, com os cabelos ainda negros, presos em um coque profissional, segurava uma menina pequena em uma cama de hospital. A menina, pálida e claramente assustada, se agarrava à enfermeira como se fosse um salva-vidas em meio a uma tempestade. "Esta sou eu", disse Helena suavemente. "Eu estava aterrorizada, até que a senhora se sentou ao lado da minha cama e me contou histórias durante toda a noite. Falou-me de um país mágico onde as crianças quebradas se consertavam e podiam voltar, a correr, a dançar, a viver sem medo. Prometeu que eu também me consertaria, embora os médicos não tivessem tanta certeza." Eleonora olhou fixamente para a fotografia, depois para a jovem enfermeira e finalmente para Carlos, que havia se aproximado e observava a cena com curiosidade. "E eu me consertei", continuou Helena, sua voz mais firme agora. "Depois de 6 cirurgias e 2 anos de reabilitação. Mas nunca esqueci a enfermeira que passava pelo meu quarto, mesmo quando não estava de plantão, que me trazia pequenos presentes, que me ensinou a não ter medo de agulhas e monitores. A enfermeira que me disse, na véspera de uma cirurgia, especialmente arriscada, que algum dia eu também poderia ajudar outras crianças a não terem medo." Eleonora piscou rapidamente, tentando conter as lágrimas que ameaçavam transbordar seus olhos. A memória voltava lentamente. Uma menina pequena com cabelo encaracolado e olhos enormes, um acidente terrível, pais desesperados, médicos pessimistas e noites intermináveis ao lado de uma cama grande demais para um corpo tão pequeno e frágil. "Helena", murmurou, o nome emergindo dos recantos de sua memória como uma pérola do fundo do mar. "A pequena bailarina." A jovem enfermeira assentiu entusiasmada, seus olhos se iluminando ao saber-se lembrada. "Sim, a senhora dizia que eu dançaria de novo, que minhas pernas se curariam e que um dia eu daria piruetas como as bailarinas nas caixas de música. E tinha razão." Fez uma pausa, sua expressão se tornando mais solene. "Dancei por anos até que decidi seguir outro sonho. Um sonho que a senhora plantou em mim. Sabe o que sempre digo aos estudantes?" perguntou Eleonora, dirigindo-se tanto a Helena quanto a Carlos e ao pequeno grupo que se formara ao seu redor, atraídos pela intensidade emocional do momento. "Que a bondade nunca se perde, que pode viajar pelo mundo durante anos, mas sempre encontra seu caminho de volta." E assim, naquele hospital de São Paulo, onde havia dedicado sua vida a cuidar dos outros, Eleonora compreendeu que o círculo havia
se completado mais uma vez. A menina que havia consolado décadas atrás havia se tornado enfermeira, inspirada por seu exemplo, escolhendo ademais uma das especialidades mais exigentes emocionalmente: oncologia pediátrica. O menino a quem havia salvado a vida havia retornado para salvar a dela, em todos os sentidos possíveis. Não era casualidade. Não podia ser. Era algo maior, mais misterioso e, ao mesmo tempo, mais simples. A bondade gera bondade. O cuidado gera cuidado. O amor gera amor. Naquela noite, de volta ao seu apartamento, Eleonora se sentiu estranhamente energizada, apesar do longo dia. Enquanto Pilar preparava um chá na cozinha e Carlos acomodava as crianças no sofá para um filme, ela saiu ao pequeno jardim que se havia tornado seu refúgio favorito. O ar fresco da noite paulistana acariciava seu rosto, trazendo consigo o aroma de jasmins e madressilva que havia plantado semanas atrás. Sentou-se no banco que Antônio havia insistido em lhe dar de presente para seu aniversário, um belo assento, de madeira talhada com seu nome inscrito no encosto. Dali, podia ver o céu salpicado de estrelas, surpreendentemente visível apesar das luzes da cidade. Respirou profundamente, saboreando o momento, deixando que a paz da noite e a satisfação do dia se assentassem em sua alma como um bálsamo curativo. Antônio saiu pouco depois, levando 2 taças de vinho tinto. Achei que a senhora gostaria de um brinde sob as estrelas, disse, oferecendo-lhe uma taça. Foi um dia extraordinário. Eleonora aceitou a taça com um sorriso. Certamente foi. Antônio sentou-se ao seu lado, guardando uma distância respeitosa, mas confortável. Sabe, começou, sua voz adotando aquele tom reflexivo que ela havia associado às suas conversas mais profundas. Quando Isabel morreu, achei que nunca mais sentiria alegria, que o resto da minha vida seria simplesmente um longo epílogo sem sentido. Eleonora assentiu, compreendendo perfeitamente essa sensação. Havia experimentado algo semelhante quando se aposentou, quando perdeu o propósito claro que o hospital lhe havia dado durante décadas. Mas então, acontece algo como... Hoje, continuou Antônio, seu olhar fixo nas estrelas. Vê seu filho feliz, rodeado de amigos e família. Vê seus netos crescerem saudáveis e fortes. Conhece pessoas extraordinárias que a fazem acreditar novamente na beleza do mundo. Ergueu sua taça em um gesto de brinde e compreende que não é um epílogo, afinal. É um novo capítulo. Eleonora tocou suavemente sua taça contra a dele. Pelos novos capítulos, disse com um sorriso. Beberam em silêncio contemplativo, cada um perdido em seus próprios pensamentos, mas unidos por uma compreensão mútua que não precisava de palavras. De dentro da casa, vinham as risadas das crianças, misturadas com as vozes de Carlos e Pilar, criando uma sinfonia doméstica que aquecia o coração de Eleonora mais do que qualquer medicamento ou terapia. Sabe, disse Antônio depois de um tempo, estou observando Carlos e sua filha. Eleonora sorriu, lembrando como havia notado ela mesma a crescente proximidade entre os dois. Eu também. Formam um bom casal, comentou Antônio casualmente, mas significativamente. Ambos inteligentes, dedicados às suas profissões, com um senso de dever que não é comum hoje em dia. E as crianças adoram a Pilar. Ela nunca teve seus próprios filhos, comentou Eleonora. Sempre disse que sua carreira era suficiente. Talvez só estivesse esperando pelas crianças certas, sugeriu Antônio, seu tom leve, mas seu olhar astuto. Eleonora riu suavemente. Estamos fazendo Cupido à nossa idade. Antônio encolheu os ombros com uma elegância despreocupada que só os homens de certa época parecem possuir. Por que não? Se aprendemos alguma coisa, é que nunca é tarde para novos começos. A conversa derivou para temas mais leves. O novo sistema de irrigação automática que Antônio estava considerando instalar no jardim de Eleonora, um concerto de música clássica ao qual ambos queriam assistir na semana seguinte, a receita de feijoada que ele jurava ser a melhor de São Paulo e que prometia preparar para todos na próxima reunião familiar. Enquanto conversavam, Eleonora sentiu uma onda de gratidão tão intensa que quase lhe tirou o fôlego. 6 meses atrás,
Havia sido uma idosa solitária, esquecida pelo mundo, esperando em uma sala de emergência para que alguém se dignasse a atendê-la. Agora, estava rodeada de afeto, propósito e possibilidades. A vida a havia surpreendido, da maneira mais linda possível, lembrando-a que, mesmo em seus últimos capítulos, ainda havia espaço para reviravoltas inesperadas, para novos personagens, para revelações e, sim, até para finais felizes. 3 meses depois, São Paulo se preparava para o Natal. As ruas se haviam transformado com luzes festivas, as vitrines exibiam suas melhores galas e um espírito geral de celebração permeava o ar frio, mas vigorizante. O apartamento de Eleonora, que já não se sentia novo, mas simplesmente seu, resplandecia com decorações natalinas, algumas recuperadas de caixas esquecidas em seu antigo lar, outras adquiridas recentemente em saídas de compras com Pilar e as crianças. Uma pequena árvore ocupava um canto da sala, adornada com uma mistura eclética de bolas brilhantes, bonequinhos artesanais criados por Diego e Ana e alguns enfeites antigos que haviam pertencido à sua própria mãe. Naquele domingo, uma semana antes da véspera de Natal, a casa se encheu de atividade desde cedo. Pilar chegou carregada de ingredientes para preparar biscoitos natalinos, uma tradição que estava ressuscitando de sua própria infância. As crianças apareceram pouco depois, transbordando de energia e entusiasmo, seguidos por Carlos, que, como médico, havia conseguido milagrosamente trocar seus plantões para ter o dia completo livre. Antônio foi o último a chegar, impecavelmente vestido como sempre, levando uma garrafa de vinho especial que havia guardado para uma ocasião que merecesse. A cozinha logo se tornou uma zona de alegre caos, com farinha por toda parte, massa, grudada em lugares improváveis, e o aroma delicioso de manteiga, canela e baunilha impregnando cada canto da casa. As crianças faziam formas impossíveis com os cortadores de biscoitos. Carlos tentava manter uma mínima ordem sem muito sucesso. Pilar dirigia toda a operação com uma mistura de firmeza e diversão. E Antônio documentava tudo com a câmera que havia decidido adotar como novo passatempo. Eleonora observava tudo de uma cadeira confortável na extremidade da bancada, intervindo ocasionalmente com conselhos sobre a quantidade exata de canela necessária ou o tempo preciso de forno. Seu coração, agora funcionando admiravelmente, graças à válvula artificial, sentia-se cheio até transbordar, não com sangue, mas com uma felicidade tão pura e completa que, às vezes, temia que fosse um sonho do qual acordaria de um momento para o outro. Mas não era um sonho. Era real. A farinha no chão que teria que ser limpa mais tarde, as risadas que reverberavam contra as paredes, o calor do forno que avermelhava as bochechas de todos, a sensação de pertencimento, de ser parte de algo, maior que si mesmo. «Mãe, experimenta isso», disse Pilar, oferecendo a ela um biscoito recém-assado. Era a primeira vez em décadas que a chamava de mãe em vez do formal senhora que havia adotado desde a adolescência. Eleonora pegou o biscoito, mas o que realmente saboreou foi aquela palavra, mãe, tão simples, mas tão significativa na boca de sua filha. «Está perfeito», disse, referindo-se tanto ao biscoito quanto ao momento. Enquanto a tarde avançava, a atividade se transferiu para a sala. Alguém havia colocado canções de Natal de fundo, em um volume suficientemente baixo para permitir a conversa, mas alto o bastante para criar um ambiente. Antônio entretinha as crianças com histórias de como o Natal era celebrado em sua juventude, quando os brinquedos eram mais simples, mas não menos apreciados, e as tradições eram seguidas com uma formalidade que se havia perdido com o tempo. Carlos e Pilar haviam desaparecido momentaneamente na cozinha, com a desculpa de preparar chocolate quente para todos. Através da porta entreaberta, Eleonora podia ouvir suas vozes em murmúrios, interrompidas, ocasionalmente, por risos suaves. Não tentou escutar sua conversa. Não era necessário. A química entre eles era palpável, crescendo naturalmente, sem pressão nem expectativas, em seu próprio ritmo. «Eles se gostam, não é?» perguntou Diego de repente, abandonando sua conversa com Antônio para sentar ao lado de Eleonora.
Seus olhos, idênticos aos de seu pai, seguiam a direção do olhar da idosa, em direção à cozinha. Acho que sim, respondeu Eleonora com honestidade. Não acreditava em mentir para as crianças sobre assuntos do coração. Diego assentiu, com a seriedade de quem confirma uma teoria há muito tempo sustentada. Eu gosto da Pilar. Ela é divertida, mas não nos trata como bebês. E ela gosta dos mesmos livros que eu. É uma mulher muito especial, concordou Eleonora. A senhora acha que ela poderia ser nossa mãe um dia? Perguntou Diego, com aquela capacidade infantil de ir direto ao ponto sem rodeios. Eleonora sentiu um revirar no coração. Não pela pergunta em si, que estava no ar, embora ninguém a tivesse formulado em voz alta, mas pela esperança que detectou na voz da criança. Não sei, querido. Essas são decisões que os adultos envolvidos precisam tomar com tempo e cuidado. Mas o que sei é que a Pilar ama muito você e sua irmã, não importa o que aconteça entre ela e seu pai. Diego pareceu satisfeito com a resposta. Depois de um momento de reflexão, acrescentou: se a Pilar se tornar nossa mãe, isso faria da senhora nossa avó de verdade e não só de mentira? Eleonora sentiu seus olhos se umedecerem. Oh, Diego, eu já sou sua avó de verdade. Não é preciso compartilhar sangue para ser família de verdade. É preciso compartilhar amor, cuidado e momentos como estes. Abarcou com um gesto a cena natalina à sua volta. A criança considerou por um momento e depois assentiu com decisão. A senhora está certa. Já é nossa avó de verdade. Sem mais cerimônia. Inclinou-se e lhe deu um abraço rápido, mas sentido, antes de voltar correndo para junto de sua irmã e do avô, como se acabasse de resolver um problema importante e pudesse agora voltar aos seus jogos com a consciência. Tranquila. Carlos e Pilar retornaram finalmente, com bandejas de chocolate quente coroado com chantilly e polvilhado com canela, mais um toque de licor nas xícaras dos adultos, para esquentar, segundo explicou Carlos com um sorriso. Enquanto todos se acomodavam com suas bebidas, Antônio pigarreou, atraindo a atenção geral. Gostaria de propor um brinde, disse, levantando sua xícara de chocolate. Pela família, não só a que nos é dada por nascimento, mas a que construímos, a que escolhemos, a que encontramos nos giros inesperados da vida. Todos levantaram suas xícaras, inclusive as crianças, solenemente conscientes da importância do momento. Pela família, ecoaram em uníssono. Enquanto os demais conversavam, Eleonora observou cada rosto na sala, gravando-os em sua memória. Antônio, com sua dignidade serena e sua amabilidade constante. Carlos, transbordando de vitalidade e compaixão. Pilar, sua filha, cujos olhos agora a olhavam com um amor que havia acreditado perdido para sempre. Diego e Ana, tão cheios de possibilidades e alegria desenfreada. Naquele momento perfeito, Eleonora soube com certeza absoluta que, enfim, havia encontrado o que havia estado buscando toda a sua vida, mesmo quando não sabia que o buscava. Um lar. Não um lugar físico, mas esse espaço emocional onde somos vistos, valorizados e amados por quem somos realmente. E se alguém lhe tivesse dito, naquele dia na emergência, quando um jovem médico arrogante revirou os olhos diante de sua presença, que esse mesmo gesto desdenhoso seria o catalisador da maior felicidade de sua vida, provavelmente teria pensado que estavam loucos. Mas assim era a vida. Imprevisível, surpreendente e às vezes incrivelmente generosa. Carlos se aproximou dela, enquanto os demais se submergiam em uma animada discussão sobre qual filme de Natal assistiriam depois. "Tudo bem?" perguntou, notando sua expressão contemplativa. Eleonora sorriu, um sorriso que nascia do mais profundo de seu ser e se estendia até iluminar todo o seu rosto. "Melhor que bem", respondeu. "Estou exatamente onde deveria estar." E assim era. O círculo estava completo. A bondade havia voltado para casa. E, com ela, Eleonora Garcia também havia encontrado seu caminho de volta ao lugar a que pertencia. No coração de uma família que nunca havia imaginado, mas que agora não podia imaginar sua vida sem ela. Parabéns. Escreva 9 nos comentários, para que eu saiba que ficou até o fim comigo.
Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.